Olá, galerinha, tudo certinho com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Vamos dar continuidade às nossas aulas online. Lembrando que este assunto que nós iremos ver hoje é continuação daquele capítulo que trabalhou os anfíbios e os répteis, tá? Então, hoje nós vamos ver. Vamos lá? Os peixes. Então, o que são esses? O que são os peixes, né? Na realidade, os peixes são animais aquáticos, né? Tanto o ambiente marinho como ambiente de água doce podemos encontrá-lo, tá? Os peixes, eles não formam um grupo monofilético. O que isso quer dizer? Eles não compartilham um ancestral exclusivo, tá certo? Porém, ele pode designar de vertebrados, tá certo? Aquáticos. Na realidade, vertebrados que respiram por brânquias e que apresentam nadadeiras. Os peixes apresentam inúmeras características que fazem ele deslocar no meio aquático, como nadadeiras, flutuabilidade, respiração aquática, entre outros, tá certo? Existem dois grupos de suma importância nos peixes, nessa classe. São os agnatos, que possuem, não têm mandíbulas, no caso as maxilas, e os gnastostomados, que no caso eles possuem a maxila, eles têm as mandíbulas, tá bom? Os gnastostomados são a classe mais existente de peixes. No caso, os que têm essa maxila, ok? A mandíbula em si. Vamos ver primeiro os agnatos. Os agnatos são animais que têm um corpo alongado, têm uma boca circular, certo? E ele lembra uma imagem popular de um peixe. Às vezes são chamados ciclostomados, porque tem essa referência, porque tem essa boca circular, tá certo? Existem duas classes pertencentes aos agnatos, são os mixíneos e os petromizontes. Vamos ver aí. Primeiro nós vamos ver os mixíneos. O que são isso? São os animais, na realidade são os peixes conhecidos como feiticeiras, peixes bruxas, certo? Um pequeno grupo de espécie marinha. Também existem algumas espécies em solos arenosos, lodosos, certo? E águas profundas, ok? Esse animal, ele possui um esqueleto cartilaginoso, na realidade ele não possui vértebras, eles não têm coluna vertebral, tá? Mas na fase adulta ele possui a notocorda, que é como se fosse um esqueleto, mas na realidade ele é muito mais flexível do que o próprio esqueleto, do que a própria coluna vertebral. Eu tiro pelo nosso nariz e a nossa orelha mesmo. Ele é composto por cartilagem, mas é uma cartilagem resistente, que dá a forma, tá certo? A orelha e ao nariz, tá certo? Só que ele é mais flexível. E a outra classe são os petromizontes, no caso inclui as lampreias, tá? Ele tem um corpo também alongado, que pode ultrapassar de 1 metro de comprimento. O esqueleto dele também é cartilaginoso e é desprovido de escama, tá? Então, eles também não têm a coluna vertebral, ok? Na realidade, essas duas classes que pertencem aos agnatos, eles não possuem a coluna vertebral. Mas na fase adulta, ela possui a notocorda, tá? Deixa eu ver mais aqui. Tem as origens. Nós vamos ver o próximo. Na realidade, vimos dois que possuem os agnatos e vamos ver os gnostostomados. Nessa classe aí, eles possuem sim o esqueleto. Eles não têm mais a notocorda e sim o esqueleto, tá? Então, eles possuem a mandíbula, a maxila, tá? É um grupo maior e é o mais importante evento evolutivo dos vertebrados, tá? Tem outro evento evolutivo importante que é as nadadeiras, certo? Que além desse surgimento das maxilas, foi as nadadeiras peitorais e as pélvicas também, que surgiram nessa classe, ok? Essas nadadeiras, ela atuam como estabilizantes. No caso, ele permite o movimento dos peixes para que ele possa capturar, se movimentar, capturar alimentos, se movimentar na água, ok? Primeiro, nós vamos ver aí os gnastomados, no caso, os peixes cartilaginosos, tá certo? Aqueles são dois grupos que nós vamos ver, os cartilaginosos e os osteíctes, tá? Os cartilaginosos são aqueles que não têm a coluna vertebral, tá? Ele não tem o esqueleto, no caso, as vértebras, ele possui a cartilagem. Então, na realidade, ele possui um formato flexível, mas não tem osso, tá? Por incrível que pareça, os tubarões, aquele tamanho enorme, ele não tem estrutura óssea. Ele pertence aos peixes, ao grupo dos cartilaginosos. Ele tem uma estrutura flexível, mas não é constituída por osso, tá certo? Tem a químera e as raias, tá? Esse grupo aí possui vértebras,
na realidade, e crânio bem desenvolvido. Mas, como eu falei, o esqueleto dele todinho é cartilagem, não tem uma estrutura óssea, ok? Feito os osteíctes. Nós vamos ver aí os grupos, tá? É dividido em dois. O primeiro deles são os Eslamobrânquios, ou conhecido como selache, ou seláceos, né? São os tubarões, canções e raias. Possuem de 5 a 7 fendas e não é protegido por o opérculo, ok? Esse opérculo é uma abertura que tem do lado dos animais, dos peixes, tá? Que ele serve para proteger as brânquias. Mas, na realidade, essas aí, nesse grupo, tá? Dos seláceos, eles não possuem esse opérculo, beleza? E o outro grupo, que é conhecido como holocéfalos, são as quimeras animais marinhos menos conhecidos, que vivem em profundidades de 80 a 1800, ok? E possuem brânquias protegidas por esse opérculo, tá? É uma estrutura que existe aqui, ó, no lado do animal, ok? Ele tem uma cauda longa e flexível e os olhos são bem desenvolvidos e sem escamas, o corpo. A estrutura fisiológica destes condrictes. Vamos lá. Nós temos aqui a cabeça, que é o rosto, tá? A boca ventral, ok? Ele também possui várias fileiras de dentes, como vocês estão vendo aí, bem afiados, como mostra a imagem. São animais que são derivados das escamas placoides, no caso, se desenvolve atrás dos dentes, certo? São animais carnívoros ativos, ok? E se alimenta também de plânctons, tubarões, baleias, que chegam até 20 metros de comprimento, ok? A estrutura fisiológica destes condrictes, ele consegue morder e arrancar grandes pedaços do corpo das presas. A gente vê pelo nosso tubarão aí, né? Ele consegue arrancar enorme, tá? A vantagem, na realidade, essa ligação frouxa que ele tem é que as maxilas podem ser movimentadas para frente e para trás, tá? Por ele não ter essa estrutura esquelética, ele tem essa vantagem por conta dessa flexibilidade, dessa cartilagem por ser flexível, ok? Nós temos aí as nadadeiras, como vocês estão vendo aqui, ó. Os pares de nadadeiras peitorais, as pélvicas, tem a caudal e a nadadeira dorsal, ok? Essa nadadeira caudal, ela é mais achatada e ela é mais assimétrica, com a parte maior, né? Que fica com a parte superior maior que a parte inferior, ok? E o sistema, na realidade, digestório dos peixes, ele é condrictis completo, de boca a ânus, tá? Que é conhecido como cloaca, beleza? A estrutura fisiológica ainda dos condrictis possui as narinas, que são os orifícios, né? E não possui função respiratória, tá? Não se comunica também com a faringe, ok? Como ocorre na maioria dos peixes ósseos, no caso dos osteíctes, que é o outro grupo que nós vamos ver. Para a respiração, a água entra pela boca, passa pela faringe, ó, banha as brânquias ricamente vasculares e sai pelas fendas, ok? Temos aí ainda, né, as narinas, como a gente viu, né, sim. Nos condrictes, a primeira fenda braquial, ela é reduzida e não está associada às brânquias, tá? Ela forma esse canal que é chamado de espiráculo, que comunica com o meio exterior, beleza? Possui uma bexiga natatória, que vocês estão vendo aqui, aqui na parte inferior, que é justamente para manter a flutuabilidade dos peixes, tá? Para que eles não afundem. Beleza? O ambiente, como eu falei para vocês, é marinho, né? Na realidade, ele tem os peixes cartilaginosos, ele tem uma alta concentração de ureia no sangue, tá? O sistema excretor dele é realizado por um par de rins, onde vai filtrar o sangue, beleza? E vai justamente retirar do sangue a ureia, ok? Que são as bases nitrogenadas. Essas excreções, a urina do animal, onde ela vai ser eliminada. Certo? O sistema sensorial desses animais, ele é bem desenvolvido, né? Então, ele sente, né, a percepção da presa, né? Eles têm os quimiorrecepção, que é um dos sentidos mais desenvolvidos do tubarão, é justamente o olfato, tá? Eles têm uma linha lateral, tá certo? Essa linha lateral é as vibrações da água, as percepções das vibrações da água, eles sentem por essa linha lateral, ok? Nos condrictes, beleza? A fecundação dele é interna, ocorre dentro do corpo, ele tem sexo separado, o macho e a fêmea, e ele apresenta dimorfismo sexual. Geralmente, um dos sexos ele é maior, tá certo? E os machos, eles têm os machos elesmobrânquios,
No caso, ele tem um órgão copulador chamado clasper, que é um par de nadadeiras pélvicas, feito que vocês estão vendo aqui, ó, que é justamente para copular. Daí ela vai depositar os gametas masculinos no interior da fêmea, através desse órgão aqui, beleza? Que está localizado na nadadeira pélvica. O desenvolvimento dele é direto e existem espécies ovíparas, ovovivíparas e vivíparas. Ovíparas é aqueles que colocam ovos. Ovovivíparas é aqueles que colocam, na realidade eles têm ovos, mas o ovo fica dentro do corpo do animal e eclode dentro e ela só elimina o embrião, tá? No caso, o filhote. Já os vivíparos, eles se desenvolvem totalmente dentro do corpo da fêmea, ok? Outra classe, além dos condrictes, que são peixes cartilaginosos, nós vamos ver os osteíctes, tá? Osteíctes são peixes que têm a coluna vertebral, ok? Ele tem um endoesqueleto formado por ossos, tá? Esses animais, esse grupo ele é muito diversificado, eles vivem em lagos, córregos, rios, oceanos e assim sucessivamente. Nós temos aí dois grupos também, igual aos cartilaginosos. Aí os dois grupos são os actinopterídeos, no caso, são peixes com nadadeiras radiais, tá? Aí, feito essas espécies, dourados, baiacu, tilápia, peixe... Eita, peraí, desculpa. Eita, não dá pra ver o nome, mas tudo bem, vamos lá. E tem um segundo grupo, que são os sarcopterídeos, que são peixes com nadadeiras lombadas ou carnosas, não é isso? Ele tem os ossos semelhantes aos membros dos tetrápodes, quase que não sai. Ok? Vamos lá. Tubo digestório completo também de boca a ânus, certo? Logo após o estômago tem os sacos pilóricos, por onde aumenta a área intestinal, certo? Contato com os alimentos. Ele tem um fígado bem desenvolvido e participa da digestão produzida pela bile, ok? Então, no caso, ele tem a vesícula biliar, que a vesícula biliar ele serve para quebrar as gorduras, ele vai emulsificar essas gorduras, ok? Sistema respiratório, a circulação é permanente dentro da água, certo? Entre os filamentos branquiais para garantir o suprimento do gás oxigênio para eles, ok? Eles, no caso, abaixam o soalho da cavidade bucal, ok? Para aspirar água pela boca. E em seguida fecha a boca, abre os opérculos e eleva o assoalho bucal, aí forçando a água passar pelas fendas braquiais, ok? A bexiga natatória também, como vocês viram anteriormente, né, nos condrictes, ele serve para controlar a flutuação dos peixes, para que eles não afundem. Sistema excretor, tem rins também, que serve para filtrar o sangue e eliminar as excretas. No caso, ele elimina as nitrogenadas do sangue, como a amônia, tá certo? Que é ela que forma a urina, ok? Sistema circulatório deles é fechado, simples e completo. Fechado, na realidade, ele passa pelos vasos sanguíneos. Simples, tá certo? No caso, ele passa uma vez pelo coração e completa porque o sangue arterial ele não se mistura com o sangue venoso, ok? Se fosse dupla, ele passava duas vezes pelo coração, mas na realidade ele só passa uma, por isso que é simples, tá certo? E como eu falei, completa é porque sangue arterial não se mistura com sangue venoso. Quando eu digo sangue arterial, é sangue rico em oxigênio. Quando eu digo sangue venoso, é sangue pobre em oxigênio e rico em gás carbônico, tá? Possui 4 câmaras, o seio venoso, o átrio e o ventrículo. Temos o cone, que também pode ser substituído pelo bulbo, ok? Espero que vocês tenham compreendido, porque na realidade são mais nomes científicos que os peixes possuem. Mas os dois grupos maiores, o que cai mais, o que a gente vê mais, são os condrictes e os osteíctes, tá? Lembrando que os condrictes são peixes cartilaginosos, que não têm coluna vertebral, as suas vértebras são todas formadas por cartilagem, e os osteíctes são peixes que possuem coluna vertebral, que é a classe maior que existe, ok? Lembrando que o tubarão mesmo aquele tamanho, mas ele é formado por cartilagem, que é justamente quando eu digo cartilagem, por mais dele ser daquele tamanho, ele não tem um osso resistente, ele tem uma cartilagem, uma flexibilidade, ok? Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa me chama, tá certo? E em seguida passarei a atividade, beleza? Beijos e até a próxima aula, se Deus quiser.